Muito bem, irmãos, nós vamos ao estudo da Palavra de Deus nessa manhã, e eu convido aí os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Nós estaremos vendo sobre mais uma das parábolas do Senhor Jesus Cristo, então nós estaremos aí estudando nesta manhã o Evangelho de João, capítulo 15, nós leremos aí versículo 1 ao versículo 11, verso 1 ao 11. A palavra de Deus nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atiro e limpo toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho mandado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, e lançam-no no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meu discípulo. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Muito bem, irmãos, nesta manhã nós veremos sobre a parábola, da verdadeira videira. Nós falamos na semana passada sobre a videira, mas nós falamos relacionado com aqueles agricultores, servos maus ali, que estavam por cuidar daquela vinha. Agora, hoje nós veremos a verdadeira videira. Os irmãos se lembram que nós temos falado sobre a videira, e nós temos falado, inclusive, que a videira inicial foi justamente relacionado com respeito ao povo de Israel. Depois, então, Israel, rejeitando a Cristo, foi enxertado na videira os ramos da oliveira brava, que são gentios. E hoje nós temos aqui no nosso texto falando sobre a verdadeira videira. E a verdadeira videira, a videira original, é justamente o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele ramo principal, ou melhor, o caule ali daquela videira, a qual alimenta e nutre os ramos e também faz com que eles frutifiquem. Então nós veremos hoje esta videira verdadeira, a base, a fundamental da obra de Deus, da igreja de Cristo Jesus, dos salvos, que é justamente feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o principal para nós. E nós veremos justamente sobre isso. Então Jesus, nós vemos aqui rapidinho no início, como introdução, nós veremos como de costume aí o que representa cada um. Então Jesus, ele é a videira verdadeira, ele é a videira verdadeira. E verdadeira aqui no texto, nós queremos dizer com isso, o que João quis dizer aqui, é que ele é a videira original, ele é a videira genuína. Então Jesus Cristo, ele é esta videira verdadeira, esta videira genuína. Tanto Israel como os gentios, eles foram ramos que foram enxertados nesta videira. Agora Israel era sim os ramos naturais, Lembra-se que o Senhor, nosso Deus, fez pacto primeiro com a descendência de Abraão, primeiro com Israel, então havia ali um cuidado especial sobre aquele povo, querendo trazê-los a Deus, e era, inclusive se eles tivessem entregado as suas vidas ao Senhor Jesus, era para eles hoje estarem fazendo o trabalho que a igreja está fazendo, de anunciar o Evangelho às demais nações. Então não é que se eles tivessem se convertido, os gentios não teriam salvação. Isso nós até vemos claramente nas Sagradas Escrituras, quando nós vemos o Velho Testamento, Deus trabalhando com os judeus, com eles, e gentios sendo salvos, pessoas que não eram judeus, mas estavam sendo salvos ali também. Então desde o início da fundação
do mundo, quando o homem ali caiu, Adão e Eva caiu no Jardim do Éden, o plano de Deus ali que foi colocado em prática, que já havia sido feito antes da fundação do mundo, era justamente buscar e salvar todos os homens, sem exceção. Agora havia sim uma prioridade sobre o povo de Israel, porquanto o pacto qual Deus havia feito com eles, ok? Então por isso eles foram os ramos primeiros ali, que faziam parte desta verdadeira oliveira, e que depois então foram cortados fora por terem rejeitado o Senhor Jesus, e os gentios então foram enxertados. Então nós precisamos ter essa compreensão a respeito disso e entender que a base sempre foi a mesma. Tanto para os judeus quanto para os gentios, a base para a salvação é sempre Jesus Cristo. Sempre é Jesus. Nós não podemos de maneira nenhuma, e é errado, se alguma outra denominação tem ensinado de outra forma, que há salvação em um outro meio, e isso, amado, é uma mentira, Isso é o que nós chamamos de heresia. Amado, porque a palavra de Deus diz que o único meio pelo qual o homem pode ser salvo é por Jesus Cristo. Então ele é a videira verdadeira, ele é que pode alimentar, dar vida a estes ramos que vêm sendo enxertados por ele, nele, durante a longa história da humanidade. Então Jesus, ele é a videira verdadeira. O texto aqui ainda, no versículo 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então Deus Pai, ele é o lavrador. É ele quem plantou, nós vimos isso na semana passada, ele quem plantou, ele quem cultiva esta videira. Vamos aqui voltar lá rapidinho, só para a gente trazer a memória, refrescar a memória. Mas Isaías, capítulo 5, verso 1, diz assim, agora cantarei o meu amado cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha, um outeiro fértil, e cercou e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre forte, construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. O texto vai continuar dizendo sobre essa parábola, também aqui, que é citado no livro de Isaías, mas falando justamente sobre Deus. Ele foi quem plantou esta vinha. Então, amado, ele quem plantou, ele quem cultiva, é ele quem trabalha, através do teu Divino Espírito Santo, por meio da igreja. Então, inclusive, na questão de trabalhar nos corações, para trazer as pessoas ao genuíno arrependimento, na questão de trabalhar nos corações para que as pessoas se curvem a Jesus, recebendo a Ele como seu único e suficiente Salvador, é Ele quem tem cuidado da igreja. Nós sabemos, inclusive, que além do povo de Israel, que foi a nação mais perseguida neste mundo, também a igreja de Cristo Jesus também foi o povo mais perseguido neste mundo durante toda a história. Então tentaram acabar com o cristianismo, e até hoje tentam acabar com o cristianismo. É óbvio que Satanás ele vai mudando as táticas, e hoje basicamente ele não está querendo exterminar o cristianismo através de sangue, de uma batalha sangrenta, mas ele está tentando atrapalhar o cristianismo, até mesmo trazendo igrejas, levantando igrejas que estão pregando heresias, visto que isso parece, inclusive, tem dado muito mais resultado. Nós vemos inúmeras igrejas abarrotadas de pessoas que estão ali sendo levadas, conduzidas ao matadouro por um ensinamento herético. Aqueles líderes religiosos, ao invés de dar o pão, estão dando veneno a estas pessoas, e por isso elas vão morrer, vão perecer nos seus pecados e serão conduzidas ao inferno, mesmo estando por dentro da igreja durante tanto tempo. Então, amado, Jesus, Deus, ele tem cuidado disso, ele tem preservado a sua igreja, e sempre haverá remanescentes fiéis, sempre haverá aqueles que estarão realmente servindo ao Senhor, pregando a palavra de Deus genuína, o evangelho salvador de Cristo Jesus. Então, sempre vai haver isso. Então, Deus, ele tem cuidado desta videira. Ele quem poda, quem limpa os ramos, para que dê, inclusive, mais frutos, como nós lemos aqui no nosso texto. Vá lá em Hebreus capítulo 12, comigo, rapidinho. Hebreus capítulo 12, versículo 4 ao versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim: ainda não resistis até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies
quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais, a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então veja, amado, que o próprio Deus aqui, o lavrador, é quem poda, é quem limpa, né, os ramos da oliveira aqui, da videira, inclusive para que dê mais frutos. E, amado, quando nós, os verdadeiros cristãos, né, os salvos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, nós estamos passando por uma correção de Deus em nossas vidas, o que deve trazer a nós, como o escritor de Hebreus aí diz, é um sentimento de alegria, justamente por conta dele ter nos amado a ponto de tornar, né, o nosso Pai, e assim exercitar com amor a correção, a disciplina sobre as nossas vidas. Então, isso é para dar a nós alegria e sabermos que nós temos de verdade Deus como Pai, e Ele nos ama e Ele tem nos corrigido. Então nós vamos vendo isso, né, inclusive aí na parábola da videira verdadeira, que Deus ele faz essa limpeza. Há outros textos também, qual o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, inclusive sobre a questão, né, do joio e do trigo, que jamais nós, como os líderes, né, ou então até mesmo irmãos da igreja, nós podemos estar julgando quem é o joio e quem é o trigo e tentar tirar. A gente deve deixar crescer junto, né, e ali Deus é quem vai fazendo a limpeza. E é assim, amado, na obra de Deus, né, Deus ele está cuidando. Apesar de Deus ter colocado o pastor, né, na direção da igreja para cuidar, zelar das almas, para estar tentando, né, edificar as famílias, edificar vida por vida espiritualmente, Deus ele está nesse trabalho. Aí é Ele quem faz de fato esse trabalho. Nós somos somente instrumentos, né, na mão do nosso Deus. E se Deus não estivesse com nós, nós nada, né, seríamos e nada poderíamos fazer também para ajudar aos nossos irmãos em Cristo Jesus. Então veja, amado, Deus, Ele é o lavrador, Ele é quem cuida, né, desta vinha. As varas são os salvos. As varas é a igreja, né, na atualidade a qual nós estamos vivendo. Tanto judeus quanto gentios que se converteram a Cristo Jesus fazem parte destas varas que estão ligadas a esta videira, a videira verdadeira, qual é Cristo Jesus. E agora o texto aqui ele nos chama a atenção em dois pontos aqui, no versículo 2 e no versículo 3, ele diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, tiro e limpo toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, olha que nessa questão da vara, então, somos todos os salvos, estas varas que estão ligadas à videira verdadeira, que é Jesus Cristo, e aqui ele fala sobre dois tipos de varas. Ele fala sobre a vara frutífera e a vara infrutífera. Dois tipos de varas que existem, né, por dentro, inclusive da igreja, né, falando sobre esta videira verdadeira e os ramos que é a congregação dos salvos. Então existem ali dois tipos de varas. Então, nós imaginando, né, na igreja aqui, existem dois tipos de pessoas. Existem aqui aqueles que são crentes verdadeiros e aqueles que têm zelado por manter uma vida espiritual sadia, ser um bom exemplo para a sociedade, de levar o evangelho de Cristo Jesus às almas perdidas, de até mesmo sustentar financeiramente a obra de Deus, de levar, né, esta palavra aos campos mais distantes. Esses são os crentes verdadeiros. Agora ele fala sobre estas varas infrutíferas, que essas são crentes nominais.
São crentes pessoas que viveram, às vezes, por tantos anos por dentro da igreja, mas nunca tomaram uma decisão genuína em Cristo Jesus. Nunca receberam a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então veja, amado, primeiro o ramo, né, frutífero, que são os crentes verdadeiros. Mateus 7, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Então veja, amado, que é pelos frutos é que nós conhecemos aquelas pessoas que são salvas, aquelas pessoas que são verdadeiramente cristãs, crentes no Senhor Jesus Cristo. Ainda que nós, né, não podemos, lembra, a igreja, nós como indivíduos, nunca podemos fazer juízo indiscriminatório ou juízo, né, até condenatório sobre as pessoas. Mas a nós foi dado, inclusive, aqui condições para que a gente faça uma distinção sobre aquele que é verdadeiramente cristão e aquele que não é. O verdadeiro cristão, ele vai dar frutos de um cristão genuíno. É como se nós hoje, né, pensássemos aí, como ilustração, pense numa pessoa que ela pratica todos os dias atos horrendos, né? De repente tem roubado, né? Todos os dias sai para roubar, cometer algum tipo de crime, e essa pessoa então se dizer que é um cristão, dizer que é um salvo no Senhor Jesus Cristo. Amado, não é que o crente ele não peque, não é que o crente também seja melhor do que essas pessoas, né? É por ele mesmo. Mas aquele que verdadeiramente entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele vai ter uma mudança, uma transformação de vida. E ele vai ser diferente. Ele não vai cometer atos pecaminosos, né, constantes, ainda que nós venhamos a pecar, sim, mas nós não vivemos na prática constante do pecado. Então imagina, né, sobre isso. Se nós, de repente, estamos aí vivendo na prática constante, né, do pecado, praticando a maldade, isso quer dizer que você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Porquanto onde Cristo está, aonde Cristo entra, o coração ao qual Cristo entra, ele transforma o seu interior e também o seu exterior. Então, amados, nós precisamos entender sobre isso. Será que nós temos dado fruto? Então nós devemos olhar, né, para nós mesmos e ver se nós estamos dando frutos de verdadeiros cristãos. Será que nós temos sido frutíferos? Será? Ou será que não? Será que nós temos usado, né, da nossa vida, falando até mesmo, como sendo um cristão, até vindo para a igreja muitas vezes, mas nós não temos tido nada, né, com Cristo Jesus? Nós ainda não temos de fato recebido Ele. Amado, aquele que é um crente verdadeiro, ele dá fruto que mostra que ele é um cristão verdadeiro. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então veja, amado, que nós como verdadeiros cristãos, nós temos de praticar boas obras. Agora, é interessante que os textos anteriores aqui de Efésios, né, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Veja que a salvação, ela não está condicionada às obras que nós fazemos. Veja que a salvação, ela é pela graça, ou seja, é um favor imerecido de Deus. E diz ali que é o dom. É um dom, ou seja, é um presente que Deus quer dar a todos os homens. Deus quer dar a salvação a todas as pessoas. Basta elas crerem que Cristo Jesus, o sacrifício dele naquela cruz, o sangue dele vertido no Calvário, tem poder suficiente para salvar os pecadores e perdoar, né, os seus pecados. Que Jesus Cristo tem poder para conduzi-los, de fato, à vida eterna. Então, amado, se a pessoa ela crer nisso, se a pessoa reconhecer que ela é pecadora e pedir, né, para o Senhor perdoar os seus pecados, salvar a sua alma, a palavra de Deus diz que assim ela será salva. Agora veja que o versículo 10 vem dizendo que após essa pessoa ter sido salva, ela foi gerada novamente. Ela foi gerada em Cristo Jesus.
feito uma nova criatura, e que agora ela deve viver sim nas boas obras, porquanto as boas obras é o reflexo, obviamente, da vontade de Deus, da vida de Cristo Jesus, que deve ser vivida através de nós. Por isso que lá no versículo 10 ele diz: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então veja que o cristão, o verdadeiro cristão, ele não vai estar praticando a maldade. Ele não vai guardar ódio no seu coração, rancor. Ele não vai querer o mal do próximo, mas ele vai buscar o bem. Ele vai buscar executar aquilo que a palavra de Deus tem falado. Então, amado, a vara frutífera são os verdadeiros cristãos. São aqueles que foram santificados pela palavra. Foi o que João disse aí no versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E é justamente isso, A palavra de Deus, nós conhecemos a Cristo Jesus pela palavra de Deus, o evangelho pregado, demonstrado pela palavra de Deus. E depois então de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus venha habitar nossas vidas, ele então vai nos conduzindo, ele vai nos ensinando através da palavra aquilo que são os pecados que nós devemos abandonar e aquilo que são as obras boas as quais nós devemos praticar. Então, amado, que o cristão, a pessoa que conduz a sua vida assim, este será uma pessoa, uma vara frutífera. Agora, a infrutífera, que são os crentes nominais, que apesar de estar dentro da igreja tanto tempo, nunca se converteram. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 13, versículo 10, diz assim: e disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus disse isso, com respeito a Judas. Lembra que Judas Iscariotes, ele esteve, no meio dos 12 apóstolos, ele esteve ali caminhando ali com Jesus, ele esteve vivendo com Jesus, até mesmo participando dos milagres, dos prodígios do Senhor Jesus Cristo. Ele era contado como um dos apóstolos, mas no entanto, ele nunca entregou a sua vida de fato ao Senhor Jesus Cristo. Ele estava no meio, mas ele não fazia parte do grupo, não era alguém convertido. E que tristeza, Talvez hoje, no inferno, Judas, o filho da perdição aí, o que mais deve estar atormentando ele, é justamente a sua consciência, no fato de lembrar que esteve durante todo o tempo junto com Jesus, junto com aquele que é a porta da salvação. E até mesmo tendo beijado a porta do céu, foi lançado no inferno por conta da sua incredulidade. Foi alguém que não produziu frutos corretos. Foi alguém que não deu ouvidos aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E hoje perece e perecerá pela eternidade no lago de fogo. Então Judas esteve no meio do povo. Judas esteve no meio de Jesus durante tanto tempo ali, no grupo de Jesus. Foi ensinado pelo próprio Cristo, mas mesmo assim não se converteu, não deixou com que a palavra de Deus de fato entrasse no seu coração, mudasse a sua vida. 1 de João, capítulo 2, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, veja, amado, que sempre vai haver dentro de um grupo, sempre vai haver pessoas, infelizmente, que não são salvas. E eu já tenho falado isso na igreja, que quero eu estar errado. Mas num grupo, tal como nós nos reunimos nos nossos cultos, é impossível que todas as pessoas tenham já recebido ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Queira eu que todos, de fato, tenham recebido. Mas, amado, nós sabemos, nós temos tantas crianças no meio da nossa igreja que talvez ainda não tomaram uma decisão ao lado de Cristo Jesus. E que nós precisamos levar o evangelho, ensinar como os pais devem fazer, como os professores da escola dominical devem fazer, como eu como pastor devo fazer, os demais irmãos devem fazer, insistir até mesmo em demonstrar o evangelho para essas crianças, para que elas reconheçam ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E que não venham perecer sem Cristo, mesmo tendo passado boa parte das suas vidas no meio do povo de Deus. Isso é uma tristeza, isso com certeza será aquilo que atormentará a vida, a alma de muitos no inferno.
por terem tido tantas oportunidades e não terem aproveitado. Amado, tantos filhos, né, de cristãos, pessoas que nasceram em um lar cristão, os primeiros dias de sua vida já estavam por dentro de uma igreja e que pereceram já, foram para o inferno, porquanto nunca entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, amado, nós precisamos, né, também trabalhar desta forma para que as pessoas possam receber ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então veja que aqui João ele destaca esses dois tipos de varas. Existem aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos, mas estão no meio, né, da congregação, estão reunidos. E de fato, amado, muitas pessoas estão vindo na igreja, nas igrejas, porque é um ambiente gostoso, tem uma música boa que traz paz, traz calma, porque gosta, né, de ter comunhão com os irmãos e de repente tem uma afinidade com um irmão muito grande daquela igreja e estão ali, mas precisam de fato de Cristo Jesus. E agora, no versículo 4, Jesus ensina aqui, na parábola, né, da videira verdadeira, ele nos ensina que Deus, ele exige produtividade dos verdadeiros cristãos. Então olha aí no versículo 4, ele diz assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então olha que Deus, ele quer produtividade, né? É interessante lembrar sobre Jesus, quando Jesus vai até aquela figueira e ele olha aquela figueira procurando um fruto, e ele não acha um fruto naquela figueira, e ele então amaldiçoa, né, aquela figueira. Jesus, ele procura, né? Deus, ele procura frutos. Nós que somos a igreja de Cristo Jesus, nós devemos ser, né, aqueles que são os mais frutíferos neste mundo aqui. De fato, amado, nós estamos aí quase que caindo já para segundo lugar na questão da religião que mais cresce, né, no mundo. Quase perdendo já espaço, ou talvez já tenha até perdido, mas as últimas estatísticas que eu vi, né, perdendo espaço para o Islã, que é, sim, uma seita, que apresenta um Deus completamente contrário, né, da palavra de Deus, porquanto a palavra de Deus nos apresenta um Deus que é amor, um Deus que quer a salvação de todas as pessoas. Enquanto que aquele Deus apresentado ali por aquela religião é um Deus de ódio, né, um Deus que ele quer destruir as pessoas à sua volta. E o nosso Deus, nós sabemos muito bem que não é assim. Às vezes, inclusive, em que ele, né, teve de levantar a sua mão contra alguma nação, foi justamente porque essa nação se levantou contra o seu povo. Então é um Deus que ama, é um Deus que cuida, né, da sua igreja, cuida do seu povo. Então veja, amado, que Deus está exigindo de nós a produtividade. Ele quer os frutos. Na parábola que nós vimos dos maus lavradores, na semana passada, nós vimos isso, né? Deus, depois de plantar aquela vinha, ele então arrendou aqueles homens aos seus servos, e eles então começaram ali a trabalhar na terra, e ele foi então para um país distante. Quando ele volta, ele manda, né, na verdade, os seus servos para vir e pegar aquilo que é dele, parte dos frutos ali, e então aqueles maus servos ali batem naqueles seus servos, o qual eles tinham enviado, e eles espancam aqueles homens. Depois, então, ele enviando o seu próprio filho, dizendo: olha, eu vou enviar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. E então, quando ele chega, né, ali, aqueles servos os tira para fora da cidade e o mata. Agora veja, amado, Deus buscando os frutos, né? Deus buscando os frutos. Deus quer realmente que nós sejamos frutíferos. Deus não nos salvou a fim de que nós vivêssemos nossas vidas isoladas, que nós fôssemos pessoas estéreis. Pelo contrário, Deus quer que nós sejamos frutíferos. E aqui, basicamente o texto, né, o Senhor Jesus está revelando a nós algo aqui maravilhoso, que é a questão do segredo da produtividade. Qual é o segredo para o cristão produzir frutos? Qual é o segredo, né, para o cristão ter uma vida cristã bem-sucedida? O segredo está justamente no fato de permanecer em Jesus Cristo. Permanecer em Jesus Cristo. Veja que já no versículo 4, aqui que nós acabamos de ler, diz: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Amado, a palavra aqui permanecer aparece nesses 11 versos quais nós lemos aqui nessa manhã, aparece 11 vezes. 11 vezes o Senhor Jesus ensina sobre a questão de permanecer nele.
A igreja de Cristo Jesus, então, deve permanecer ligado à videira verdadeira, qual é Cristo Jesus. Se nós queremos ser frutíferos, nós devemos estar realmente conectados com Cristo Jesus. Permanecer significa manter, preservar. No texto aqui, é alimentar a comunhão constante com Cristo Jesus. É isso que Jesus quer dizer a nós. É que nós devemos estar constantemente ligados com Ele, permanecendo nele. Nós devemos buscar, né, comunhão com o Senhor sempre, diariamente. Lembra lá de 1 Tessalonicenses, né, 5:17, onde Paulo escreve ali, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo assim, orai sem cessar. Orai sem cessar. É um mandamento de estarmos em comunhão, né, falando com o Pai constantemente, de estar permanecendo ligado a Deus, ligado a Cristo Jesus. Essa questão de estarmos sendo nutridos pelo próprio Deus. Jesus aqui como uma videira verdadeira, né, este caule, é Ele quem derrama, né, sobre os galhos a seiva, o nutriente a qual eles precisam para frutificarem, para continuarem também em vida. Você com certeza já esteve trabalhando, né, podando algum tipo de planta, e você sabe lá quando você corta um galho, você joga ele lá para o canto, vai passar algum tempo, aquele galho vai secar, aquele galho ali, ele não vai servir para mais nada, a não ser lançado fora, né? Às vezes ali colocado fogo, como era de costume, né, no passado, o pessoal colocar fogo ali para limpar até mesmo o terreno de roça, né, qual eles moravam. Amado, assim são as nossas vidas. Se nós não estivermos em comunhão com Deus, nós não prestamos para nada mais. Nós não prestamos para nada mais. A não ser para ser lançado fora mesmo. A não ser para ser cortado mesmo. Então veja, amado, nós precisamos estar ligados em Deus. Esse é o segredo, né, da produtividade cristã. Nós precisamos entender que a vida com Deus vem primeiro do que o trabalho para Deus. Nós já temos falado isso várias vezes aqui na igreja. Por que muitas pessoas saem para evangelizar e de repente não vê os frutos, né, do seu trabalho? Não vem pessoas se convertendo? Obviamente é porque nós estamos distantes de Deus, nós não estamos realmente ligados com Deus, porquanto se nós estivéssemos, nós veríamos os frutos, nós teríamos os frutos sobre o nosso trabalho, né, evidenciado nas nossas vidas. E nós vamos ver que há muitos outros frutos, né? Não só essa questão de ganhar almas, nós veremos outros mais adiante. Mas veja, amado, nós precisamos entender isso. Precisamos entender que a vida com Deus vem primeiro que o trabalho para Deus. Quando nós olhamos os grandes homens de Deus na história, nós sempre vamos ver isso acontecendo na vida deles. Eram homens de oração, homens que buscavam a Deus constantemente, homens que oravam horas e horas no dia. Paravam, né, o seu dia e iam orar horas e horas, e assim então, ligados, né, a Deus, eles ligados a Cristo Jesus, ligados nessa videira verdadeira, eles deram muitos frutos. E aí nós poderíamos citar, né, inúmeros nomes, né, D.L. Moody, Spurgeon, Billy Graham, todos esses grandes homens de Deus que tinham contato com Deus pessoal, buscavam já nas primeiras horas do dia, né, ter um tempo com Deus, ter um tempo ali de permanência, né? Buscando realmente o alimento para que eles conseguissem viver o dia todo diante da presença de Deus. Então veja, amado, como ramos nós devemos estar ligados a Cristo para receber dele, né, a sua força, o seu poder e assim podermos produzir os frutos. Também nós vemos aqui em João, ele falando sobre a natureza dessa produtividade. Jesus usa a palavra fruto por se tratar justamente de um resultado de um organismo vivo, como a igreja. A igreja é dada como o corpo de Cristo. Nós somos um organismo vivo. Nós somos um organismo vivo. E, inclusive, Paulo, né, fala isso lá na carta aos Coríntios, ele ensina sobre essa questão do corpo, a importância que cada um tem neste organismo vivo. Que cada irmão é fundamental, é importantíssimo nesse corpo. Cada um tem uma razão de ser, uma razão de existir, né? Nós olhamos no nosso corpo, nós não podemos falar, isso aqui é desnecessário. Nós não vamos achar nada no nosso corpo que a gente vai falar, não, isso aqui é desnecessário. Tudo tem uma necessidade, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de existir. Deus colocou as coisas no nosso corpo com uma
uma importância. Ele não colocou nada desnecessário, né? Algumas coisas ele colocou até duas, porque ele sabia que se um tivesse problema, a pessoa ainda conseguiria viver com o segundo, né? Então, amado Deus, ele fez assim nas nossas vidas, nossos corpos, e ele fez assim também com a igreja. A igreja é um organismo vivo. A Bíblia fala, né, de diversos tipos de frutos espirituais, os quais nós devemos ter, sendo este organismo vivo. São frutos os quais os cristãos devem ter. Nós vamos ver alguns aqui nessa manhã. Primeiro, a Bíblia vai falando para nós sobre o fruto de levar almas a Cristo Jesus. Olha comigo lá, nós vamos correr alguns textos agora. Romanos, capítulo 1, verso 13. Romanos 1, 13. A palavra de Deus diz assim: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Lembra que Paulo, né, escrevendo aqui a igreja de Roma, ele estava dizendo que ele tinha o desejo, né, de ir a Roma, pregar ali, para que ele pudesse ter ali alguns frutos. Esses frutos são almas que ele também iria ganhar para Cristo Jesus. O desejo dele em ir em Roma, né, era conhecer a igreja lá, mas também fazer com que ele fosse abençoar aquela igreja através de deixando frutos ali. Pessoas salvas, lavadas e remidas pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, amado, o fruto, né, que nós, como verdadeiros cristãos, nós devemos ter, é justamente ganhar almas para Cristo Jesus. Agora veja, não quer dizer que todas as pessoas vão pregar e vão ganhar milhares e milhares de pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que isso, nós não podemos pensar que todo mundo vai ser um Billy Graham da vida. Mas, amado, nós sabemos que o nosso trabalho é esse, de levar o Evangelho, de comunicar, né, a graça de Cristo Jesus. Esta é a missão, inclusive, pela qual a igreja foi deixada neste mundo. E nós precisamos, sim, ir anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Lembrando, né, nós falamos isso algumas semanas atrás, que o nosso galardão, qual nós vamos receber por fazer esse trabalho de evangelismo, não é um galardão por quantidades de almas que nós ganhamos para Cristo, mas é um galardão por termos executado esse trabalho de forma correta, de forma constante, né, contínua. E o que a igreja deve fazer? Anunciar o Evangelho constantemente às pessoas que estão à sua volta, né? Todo cristão é um missionário. E o seu campo é sempre o lugar aonde Deus o inseriu. Então, o cristão, o verdadeiro cristão, ele é um missionário, e ele deve ser um missionário no campo de trabalho onde ele está, também na escola onde ele estuda, faculdade, né? Na vizinhança onde ele mora. Ele deve ser um missionário, levando o Evangelho de Cristo Jesus a todas as pessoas. Outro fruto, né, que a palavra de Deus nos diz, é o fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, a palavra de Deus nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Veja, amado, que aqui o fruto, né, é o fruto do Espírito, não são os frutos, mas o fruto do Espírito é como se fosse uma mexerica de 9 gomos, né? Então, o fruto do Espírito, o verdadeiro cristão, ele deve trabalhar para produzir estes frutos na sua vida. Ele deve estar cuidando, né, da sua vida, e esses frutos aqui, a maioria deles estão ligados com respeito ao caráter, né, da pessoa, do cristão. E nós devemos, então, produzir esses frutos. E estes frutos é justamente a manifestação do caráter de Cristo Jesus em nossas vidas. Então, amado, é importante, né? O verdadeiro cristão deve produzir esse fruto do Espírito. Também a palavra de Deus fala sobre os frutos de arrependimento. Olha em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 8 a 10, diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada
no fogo. Veja, amado, que aqui há os frutos, né, de arrependimento, qual cada um de nós também devemos produzir. Quando nós caímos em pecado, quando nós cedemos, né, à tentação, nós devemos arrepender e genuinamente arrepender e mudar as nossas vidas, para que justamente nós possamos ser frutíferos. Deus, aqui no texto de Mateus capítulo 3, tanto aqui em João, fala justamente, né, sobre aqueles que não são frutíferos, eles então serão cortados, serão lançados, né, no fogo. Ali, a palavra de Deus falando sobre aquele fogo, a ideia ali é justamente de um julgamento, né, o qual o homem passará. Não é uma questão tanto ligada ao inferno, ainda que haja várias, né, interpretações sobre esse texto, mas acredito aí ser um julgamento de Deus com respeito às nossas obras. O fruto também do louvor, Hebreus capítulo 13, versículo 15, é outro fruto qual nós, os cristãos, devemos dar. Hebreus 13, verso 15. A palavra de Deus diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é um fruto dos lábios que confessam o seu nome, né? Sacrifício de louvor é falarmos, né, com os nossos lábios, e obviamente aquilo que está no nosso coração, aquilo que é refletido em nossas vidas, falarmos sobre as maravilhas de Deus. Isso é um fruto de louvor. Nós, quando nos reunimos, né, na igreja, e nós vamos louvar ao nosso Deus, nós estamos ali oferecendo a ele sacrifício de louvor, no quesito de falar dele, a ele, enaltecer, né, os seus atributos, glorificá-lo, né, adorá-lo por aquilo que ele tem feito, né, louvá-lo por aquilo que ele tem feito a nós. Então, amado, o sacrifício de louvor, né, ele está ligado não só com a fala, mas está ligado com o coração, com a vida a qual nós dedicamos ao nosso Deus. O fruto também da oferta missionária. Olha Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Versículo 17. Filipenses 4,17 diz: não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Né? Paulo aqui então falando sobre este fruto missionário, que é o que nós também devemos fazer, né? Buscar não só nós mesmos evangelizarmos, mas até mesmo buscarmos com que o evangelho chegue a todo mundo. Chegue aos confins da terra. E para que isso ocorra, né, é essencial nós aqui termos um fruto, né, missionário nas nossas vidas. E é não só preocupar das pessoas que estão à nossa volta, mas distante. Inclusive a nossa igreja, né, tem um meio de levar o evangelho a esses campos distantes, as nossas igrejas batistas, independentes, através daquilo que nós chamamos de contribuição para a promessa, contribuição de promessa de fé, que é a contribuição para missões, a qual nós contribuímos para que outros irmãos vão aos campos mais distantes levar o evangelho, até mesmo outros países, né, levar o evangelho de Cristo Jesus. Então, amado, essa natureza, né, da produtividade vem aí os frutos espirituais. Agora também, ele fala sobre a escala dessa produtividade. Nós voltamos lá no versículo 2, onde ele diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atiro, limpo toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Então a escala da produtividade aqui, ela é sempre crescente. O que Jesus aqui nos ensina é que ela deve ser crescente na nossa vida. Nós não podemos de maneira nenhuma, né, diminuir. É interessante porque nas nossas vidas nós temos tido grande problema com respeito a isso. Nós começamos a dar frutos, nós começamos a ir adiante, né, a crescer espiritualmente, e aí alguma coisa acontece, o desânimo, né, nos abate, alguma coisa vai acontecendo conosco, e nós então vamos regredindo, nós vamos deixando aquilo que nós deveríamos fazer, nós vamos deixando de dar os frutos, e aí nós vamos, obviamente, irmãos, nós vamos estar morrendo. Longe, lembra que a vara longe, distante de Jesus, ela vai secar, ela vai morrer. Então, amado, nós como cristãos, né, nós como os filhos de Deus, nós precisamos entender que os nossos frutos, na nossa vida, deve ser uma vida crescente. Nós devemos crescer sempre. Eu sei que os neopentecostais, né, eles estão sempre falando sobre esse negócio de crescimento, mas sempre falando com respeito a dinheiro.
E não, amado, a palavra de Deus, né, ela não está falando, não há nada de errado com o crente crescer financeiramente, ser próspero financeiramente. Inclusive, creio eu, Deus levanta alguns que têm um espírito, né, realmente um coração aberto para a obra de Deus, para ajudar o próximo. Deus levanta alguns para investir na obra de Deus, para ajudar os pobres necessitados. Mas a Bíblia, ela fala muito mais sobre um crescimento espiritual do que sobre um crescimento material. Obviamente, pela importância, né, dos dois. A importância maior, obviamente, é o crescimento espiritual, porque isso é coisa eterna, enquanto que o crescimento material é uma coisa somente para esta vida aqui, é temporária. Então é muito mais importante crescermos espiritualmente. E é triste olhar para dentro da igreja e vermos que muitas pessoas, elas estão, às vezes, patinando, né, no mesmo lugar, ou muitos até mesmo estão voltando para trás nessa questão espiritual, até mesmo dos afazeres, né? Às vezes a pessoa anima, pega algo para fazer na igreja, se dispõe a fazer um evangelismo, se dispõe a trabalhar de repente numa classe da escola dominical, ou então de repente a ser alguém que vai ofertar em determinada situação mais ainda, para que o evangelho chegue a outros lugares. Aquela pessoa que se dispõe a Deus e começa fazendo, engajado, realmente animado, e de repente em algum momento ela se deixa abater e ela vai recuando. Amado, nós não podemos fazer isso, né? Nós precisamos sempre galgar algo a mais para Deus. Não para a nossa própria glória, não para o nosso próprio louvor, mas aqui deve ser fruto, né? Essa escala frutífera, ela deve ser crescente. Eu devo olhar para trás e olhar o hoje, eu sendo melhor cristão do que eu fui ontem. Eu sendo uma pessoa mais envolvida com as coisas de Deus do que eu fui ontem. Então eu devo olhar constantemente assim. É o que é dito aí no versículo 2, então, sobre esta escala, né, de produtividade crescente, onde ele diz aí: toda vara em mim que não dá fruto, tira, limpo toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Então veja, ele dá aí para nós no versículo 3, a escala crescente, ele dizendo: olha, não, tem umas que não tem nenhum fruto, essa vai ser tirada, vai ser cortada. Aquelas que dão fruto vão ser limpas. Então tem um grupo que dá fruto, mas não está dando o fruto máximo, aquilo que realmente eles têm potencial para fazer. Então Deus aqui falando sobre, olha, vamos tirar, vamos limpar aquilo que está sugando, né, a energia aqui, ou seja, vai tirar fora os pecados para que ela dê mais fruto. Então há um terceiro grupo que é aquele que produz mais fruto. E olha o versículo 5. E versículo 8, ele diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então veja, amado, que há um quarto grupo, que é o grupo que dá muito fruto. Eu pergunto aqui aos irmãos, qual grupo nós estamos fazendo parte? Será que nós somos esse grupo que não dá nenhum fruto? E aí nós temos um grande problema, porque nós temos que dar uma olhada na nossa vida para ver se realmente nós somos filhos de Deus, se realmente nós algum dia fomos ligados a esta videira. Será que nós estamos neste grupo que dá fruto, mas não é a quantidade a qual deveria dar? Será que nós fazemos parte desse grupo que já foi limpo e agora ele está produzindo mais fruto do que ele produzia anteriormente? Ou será que nós estamos fazendo parte deste quarto grupo excelente que dá muito fruto? Qual grupo nós temos feito parte? Qual grupo? O verdadeiro crente é aquele que cresce espiritualmente, produzindo cada vez mais frutos espirituais. Irmãos, eu sei, na estrada, né, na caminhada da vida cristã, nós vamos passar por problemas, por dificuldades, nós sofreremos ataque, né, do inimigo, está constantemente, né, buscando nos alvejar, tentando fazer com que realmente nós morramos, não só fisicamente, mas espiritualmente. Mas, amado, o que nós devemos ter na nossa mente é um sentimento, né, firme, um pensamento, melhor dizendo, firme, constante, de estarmos buscando servir a Deus, fazer as coisas para Deus, sem desanimar. Você para aí agora um pouquinho e pensa na sua própria vida. Quantos alvos espirituais que você colocou na sua vida e que você, em algum momento da sua vida, por alguma coisa que o diabo fez na sua vida, você desanimou e você deixou
para trás aquele compromisso qual você tinha feito com Deus, feito com Cristo Jesus. Então veja, amado, nós vamos ter estes problemas, mas nós não podemos de maneira nenhuma, nos desanimar. Eu lembro sobre Paulo, né? Quando Paulo, ele fala, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Imagina, né? Se nós entramos em guerra, o nosso exército, ele vai para a batalha, e quando ele chega ali, só de ouvir, de repente, uma bomba explodindo longe, ele já sai correndo de volta para casa. Nós vamos ter um problema muito grande, né? Nós vamos perder essa batalha. A nossa nação vai ser dominada pelo inimigo. Nós seremos escravizados pelo inimigo. É óbvio. Nenhuma nação entra em guerra com outra e quando vence a guerra, ela sai depois, nós vencemos e vamos embora, né? Eles ficam ali durante um tempo, sugando inclusive as riquezas daquela nação. Agora veja, amado, se nós não podemos ter esse espírito de covardia, né, na vida real, muito menos nós podemos ter o espírito de covardia na vida espiritual. Até mesmo porque na vida espiritual nós já sabemos que a vitória é certa, né? Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós devemos nos manter firmes em produzir frutos para o nosso Deus. E ter uma vida cristã de frutificação crescente. Agora veja aqui que João ele vai falar também sobre o propósito da produtividade. E o propósito da produtividade aqui, no versículo 8, ele nos diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Qual é o propósito da produtividade? É glorificar a Deus. Veja que o próprio Senhor Jesus Cristo, né, ele ensinou isso por várias vezes. Enquanto esteve nesta vida aqui, tudo que ele fazia, ele dizia que era para glorificar o nome do Pai. Amado, a produtividade a qual nós venhamos ter espiritual, não é para nos engrandecer, não é para nós nos vangloriarmos disso, mas, amado, isso é para a glória de Deus. Quando nós ganhamos alguém para Cristo Jesus, glória a Deus. Quando nós louvamos ao nosso Deus e de repente algum irmão chega, olha, o irmão cantou muito bem, glória a Deus por isso. Quando nós então ajudamos, né, alguma pessoa que está passando por necessidade, essa pessoa vem nos agradecer, olha, glória a Deus, se Deus não tivesse me dado condições, eu não poderia te ajudar nesse momento que você está passando de dificuldade. Tudo na nossa vida deve ser feito para glorificar a Deus. A vida cristã, ela deve ser tida nesse sentido, de que tudo que nós fazemos deve glorificar ao nome do nosso Deus. Então Deus, ele é glorificado quando um crente se submete à vontade do Pai, tal como Jesus o fez. É Deus a quem é glorificado. É óbvio, amado, quando você, ali no seu trabalho, você é um verdadeiro cristão, você dá ali bons exemplos, né? De repente o chefe vem falar com você, ele está bravo, brigou com a mulher dele em casa, antes de sair, chega ali, solta os cachorros em você, e de repente você fica... Responde ele com calma. Você fica ali, ouve tudo que ele tem para falar. As pessoas ficam tudo admiradas e quando ele sai, alguém chega perto de você: você é bobo, rapaz, você escutou tudo isso e não falou nada. E você fala para ele: não, mas ele deve estar passando por algum problema, alguma dificuldade. E, amado, depois, né, de um tempo, aquelas pessoas mesmo, que ali num primeiro momento elas ficam achando que você é um bobo. Mas depois elas começam a ver que isso é por conta de você ter Cristo Jesus na sua vida. E por isso você não revida, você não paga o mal com o mal. É o que a palavra de Deus manda você fazer, você faz. E, amado, isso traz glória ao nome de Deus. Não a nós, mas a Deus. Então, amado, nós devemos manter as nossas vidas como um instrumento para a glória de Deus. Texto bem conhecido, né? De 1 Coríntios 10, 31. A palavra de Deus diz lá: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo quando nós vamos fazer deve ser com o objetivo de glorificar a Deus. Tudo. Jogar bola é para glorificar a Deus. É na hora lá que de repente comete, né, uma falta, alguém vai lá e te dá aquela entrada dura, você começa a xingar, você não glorificou a Deus. Eu sei, há aí espalhado, né, pelo nosso país, e não só no nosso país, mas fora do nosso país, alguns grupos que se denominam
atletas de Cristo, né? Que até mesmo vão jogar bola e antes de jogar a bola ali, testificam do amor de Cristo Jesus, têm ganhado almas e almas para Cristo Jesus. Mas há outros grupos que se denominam atletas de Cristo e que tem sido uma calamidade. Ao invés de ser algo que glorifica a Deus, é algo que traz escândalo para o nome de Deus. Por conta até mesmo desses fatos, né? De repente leva uma entrada dura, já fica bravo, já quer ir para cima e tal. E a pessoa olha e fala, mas não é crente esse povo aí? Não é os atletas de Cristo, né? Então veja, de vez em quando até a nível profissional, nós vemos isso, né? Pessoas que se denominam atletas de Cristo e de repente as suas atitudes não condizem com aquilo que eles dizem ser. Então veja, amado, nós precisamos fazer tudo quanto nós venhamos fazer, deve ser para a glória de Deus. Será que nós temos vivido assim, fazendo todas as coisas para a glória de Deus? Agora veja, em último, João aqui ele vai mostrar para nós também os resultados da produtividade, né? O resultado da produtividade nada mais é do que o crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Veja, amado, algumas pessoas têm confundido crescimento espiritual com aquilo que eles sabem sobre a Bíblia. Eu quero dizer para você que há pessoas que sabem muito mais do que qualquer crente sobre a Bíblia e, no entanto, nem são nascidos de novo. Então, o crescimento espiritual tem a ver com aquilo que nós sabemos da Bíblia? Tem a ver. Está ligado com isso. Mas não é só isso. O crescimento espiritual está ligado com respeito àquilo que nós sabemos da palavra de Deus e sobre aquilo que nós vivemos da palavra de Deus. Os irmãos se lembram, né, que os dois grupos dos quais o Senhor Jesus sempre estava ali batendo, né, forte ali contra eles nos ensinamentos, que eram os escribas e os fariseus, eram grupos religiosos e que sabiam muito. Os escribas, inclusive, eram os responsáveis por copiar a Bíblia, né? Faziam cópias ali. Constantemente eles estavam copiando de Gênesis, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles estavam ali sempre, no Pentateuco, sempre fazendo cópias. Eram copistas da Bíblia. Eles liam e escreviam. Eles estavam ali fazendo. Tinha análises, né, minuciosas ali para que não houvesse nenhum erro. Eles liam e confirmavam tudo para não ter nenhum tipo de erro. Eram pessoas que conheciam as Escrituras. Lembra sobre Paulo, né? Paulo diz que antes mesmo dele se converter, ele era alguém conhecedor mesmo. Ele tinha a lei decorada. Ele era alguém que se destacava no meio religioso. Mas era alguém ainda sem Cristo, desprovido de Cristo. E os fariseus, eles eram tidos por hipócritas, porque eles conheciam, na verdade, a palavra de Deus, mas eles não viviam. Então o crescimento está ligado sim com o conhecimento da palavra que nós temos, somado à vida regida pela palavra de Deus. Então, amado, o verdadeiro cristão, ele vai conhecer e vai praticar. Essas duas coisas vão andar juntas. E isso vai causar o crescimento espiritual na sua vida. Então, amado, o resultado dessa produtividade é o crescimento espiritual. Então é óbvio, se para eu permanecer em Cristo, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma vida constante de leitura da palavra de Deus. Eu preciso ter uma vida constante de oração a Deus. Eu preciso estar ligado constantemente a este reino espiritual, a pessoa espiritual do nosso Deus, né? A Cristo Jesus. Ter a minha vida completamente controlada pelo Espírito Santo. É isso que eu preciso. Então aqui no texto nós vamos identificando esse resultado da produtividade, que é o crescimento espiritual, e nós identificamos aqui 4 resultados extraordinários na vida daquele que produz frutos, ou daquele que está ligado de fato a Cristo Jesus, né? Porque quando nós estamos ligados, nós produzimos fruto. Primeiro resultado aqui, extraordinário na vida daquele que produz o fruto, é que ele entende que ele depende totalmente de Deus. Então veja o versículo 5, nosso texto ele diz assim: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, amado, dependência total. Lembra? Aquele galho da videira que é cortado e é lançado fora, para que ele serve? Para mais nada.
Interessante que quando você olha, né, para a videira, você vê que aqueles galhos ali, eles servem, enquanto eles estão ligados ali naquele tronco principal, eles servem sim para dar os frutos e tal, mas a partir do momento que ele secou ali, ou então que ele quebrou, caiu para o chão, e não serve para mais nada. É uma madeira que não dá nem para fazer lenha com ela. Você bota fogo, queima rapidinho. Não dá para você construir nada com aquilo, que é uma madeira fraca. Não serve para nada. Amado, assim somos nós. Amado, nós temos uma dependência total. Nós precisamos entender isso. Somos dependentes total de Cristo Jesus. Porque se nós não estivermos ligados a Cristo Jesus, nós não servimos para nada. Nós não prestamos para nada. Essa é a realidade. Então, amado, ter isso em nossa mente. O resultado, né, desse crescimento espiritual é que nós vamos entender que nós somos dependentes totalmente do Senhor Jesus Cristo. E quando nós entendermos isso, nós não vamos ter mais o meu dinheiro, mas é de Cristo. E aí eu não vou ter problema com ofertar, com ajudar o pobre necessitado, eu não vou ter problema nenhum. Quando passar por aquelas crises financeiras, eu não vou estar também morrendo de preocupação, porque Jesus é quem está cuidando de mim, é quem está zelando, né, por mim. Então eu sou dependente total dele. O segundo resultado desta ligação, né, com Cristo vai ser também uma oração efetiva. Olha o versículo 7, diz assim: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. A oração vai ser uma oração promissora, vai ser uma oração que sempre vai ser atendida. Vai ser, nós vamos, não mais, né? Alguns de nós têm orado e têm tido até mesmo o pensamento: olha, Deus nunca me ouve, porque nunca sou respondido. Mas por que isso? Porque não está ligado em Deus. Veja que o texto aqui ensina algo maravilhoso sobre essa questão da vida de oração. Ele diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Ou seja, eu tenho que estar nele, eu tenho de estar conhecendo a palavra dele, as palavras dele devem estar em mim. Então eu vou pedir tudo o que eu quiser, e vai me ser feito, porque eu vou pedir tudo em conformidade com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala sobre oração, né? E quando nós pedimos e nós não recebemos, é porque nós pedimos mal e pedimos para gastar nos nossos próprios deleites, ou seja, naquilo que nós mesmos queremos. A maioria das coisas são coisas supérfluas, fúteis, que ao invés de trazer glória, inclusive para o nome de Deus, vai trazer glórias a nós mesmos. E por isso nós não recebemos. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós estamos na palavra de Deus, nós vamos pedir coisas realmente segundo a vontade de Deus Pai. Então nós vamos ter um pensamento correto. Então este crescimento, né, espiritual que há em nós, essa frutificação, vai fazer com que as nossas orações sejam efetivas, né, ou sejam orações atendidas. Terceiro, versículo 9, ele fala sobre esta vida de crescimento espiritual vai fazer com que nós permaneçamos no amor de Deus. Olha o verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Amado, quando nós crescemos espiritualmente, nós vamos ter o amor de Deus permanente nas nossas vidas, na questão até mesmo de que nós vamos demonstrar este amor para as pessoas à nossa volta. Nós vamos externar este amor. Por isso que alguém que verdadeiramente é cristão, ele não vai ter dificuldade com ajudar o próximo. Ele não vai estar preso até mesmo pelos bens materiais, mas ele vai ter um certo desprendimento destes bens para abençoar outras pessoas que estão à sua volta, por conta do amor de Deus que está nele. Então note isso, né? Todas as vezes que nós estamos mais perto de Deus, nós temos uma santificação maior, nós temos um amor para com as pessoas maior, nós nos vamos preocupar com as necessidades físicas e materiais dessas pessoas, bem diferente de quando nós estamos longe, distante de Deus. E por último, o quarto resultado, né, nesse crescimento espiritual, ele menciona no último versículo do nosso texto, no verso 11, ele diz assim: tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Ou seja, amado,
O quarto, né, resultado extraordinário deste crescimento espiritual, nessa vida frutífera, é plena alegria. Olha o texto, né? Aí mais uma vez, temos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, ou seja, a alegria de Cristo Jesus permaneça em nós. E a nossa alegria seja completa. Por que o cristão, né, ele pode ter alegria mesmo em meio às situações mais turbulentas que a vida possa nos proporcionar? O cristão pode ter alegria, porquanto a alegria dele não está baseada nas coisas externas desta vida, as coisas materiais desta vida, mas ela está baseada em Cristo Jesus. Ela está firmada em Cristo Jesus. Então veja que aquele cristão que realmente ele está permanecendo em Deus, ele não vai ter a sua vida abalada por questão alguma. Ele sempre vai estar alegre, por mais que as situações qual ele esteja passando seja difícil. Eu dei o exemplo aqui alguns dias atrás, né? Mas o pastor José Pellegrino Amaro, alguém que estava morrendo, né, de câncer, está na glória, né, com o Pai, mas ele ainda tinha ali a alegria, né, o desejo ainda de trabalhar para Cristo, mesmo ali no hospital, pregando ainda a palavra de Deus para aquelas pessoas. Veja, mano, alegria, mesmo em meio às dificuldades tremendas da vida. Amado, o crescimento espiritual nosso fará com que a gente tenha isso. A gente possa, de fato, né, viver na alegria plena, a qual Cristo Jesus nos dá. Pensando nisso, né, vem à nossa mente o tempo até mesmo da idade das trevas, onde os cristãos foram mortos ali, das formas mais drásticas. Os irmãos se lembram, nós já falamos muito sobre isso. Mas veja que, quando eram feitas aquelas fogueiras, né, amarravam-se vários cristãos ali e colocava fogo, né, embaixo daquele povo para que morressem queimados ali. O crime era porque eles eram cristãos. E, amado, ali aqueles servos de Deus, eles tinham alegria, mesmo na face da morte, eles louvavam a Deus, né? A história diz que muitos ali morriam cantando louvores a Deus. Então, amado, a alegria plena que só Jesus Cristo pode dar. Há pessoas, né, neste mundo que estão procurando alguma coisa que venha trazer para eles alegria. E, amado, o mundo até oferece coisas que vão deixar eles alegres, mas por um pouco de tempo. Muitos, né, a grande maioria das pessoas tem procurado alegria no meio das drogas. A pessoa faz o uso da droga e ela então ali fica alegre por um pouco de tempo e depois não tem mais alegria. E dado ao uso contínuo das drogas, ele até mesmo se mantém depois refém disso, e ele tenta sair e ele já não tem mais alegria, e ele até mesmo destrói a alegria dos seus parentes, amigos que estão por perto, porque ele está acabando com a sua vida no meio das drogas. E eu quero dizer para você que o único lugar que você vai encontrar alegria qual você deseja, alegria plena, é em Cristo Jesus. Portanto, você precisa receber a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você, né, um cristão, e você fala para mim, pastor, mas eu sou crente, já entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo, mas eu não tenho vivido nessa alegria plena. Amado, a razão pela qual você não tem vivido nessa alegria plena é porque talvez você esteja distante da videira. Você não está tendo comunhão constante com Deus, com Cristo Jesus, não está sendo dominado pelo Espírito Santo de Deus. E você precisa então voltar a manter uma comunhão, a permanecer ligado nessa videira. A palavra-chave, né, do texto aqui que nós acabamos de ler, estudar, da videira verdadeira, é justamente permanência em Cristo. Esse é o tema principal. E, amado, é isso que nós devemos cuidar nossas vidas, permanecer em Cristo Jesus. Permanecer. Concluindo, nós fomos salvos para frutificarmos. A razão pela qual Cristo Jesus nos salvou, Ele nos amou, mas Ele também deseja com que nós venhamos ter uma vida frutífera. Olha o versículo 16, João 15 diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Veja que Ele nos escolheu para frutificarmos. E a pergunta é, que tipo de ramo nós temos sido? Será que nós temos sido um ramo frutífero? Ou será que nós temos sido infrutífero? Será que nós temos dado os frutos na quantidade exata a qual Deus nos levantou para dar?
Ou será que nós estamos bem aquém daquilo que era para nós fazermos? O que tem nos impedido de frutificar? Se nós não temos frutificado, amado, o que é que tem nos impedido de frutificar? Qual o pecado, que nós temos cometido que tem nos distanciado de Deus, das coisas de Deus, do desejo de fazer as coisas para Deus? E, amado, nós precisamos, arrepender desses nossos pecados, confessá-los ao Senhor, abandoná-los e permanecer firme em Cristo Jesus. Estarmos em comunhão constante com Cristo. Só assim nós vamos frutificar a quantidade exata a qual Deus nos ergueu, nos levantou para frutificar, e também só assim nós vamos ter a alegria completa a qual nós tanto procuramos e esperamos ter. É só em Cristo Jesus a nossa permanência. Vamos orar neste momento.